Bem-vindos ao nosso canal, exploradores de lendas e amantes do folclore. Hoje, mergulharemos nos recantos mais obscuros das histórias populares brasileiras para desvendar os mistérios que cercam o pé de garrafa. Esta figura folclórica, muitas vezes associada a locais isolados e abandonados, tece um véu de lendas e enigmas ao redor de sua presença. Ao longo dos tempos, o pé de garrafa ganhou destaque nas narrativas transmitidas de geração em geração. É comum encontrarmos relatos assombrosos sobre suas aparições em áreas remotas, onde a solidão e o abandono convergem, alimentando a imaginação e o folclore local. O pé de garrafa é descrito como um ser peculiar, dotado de características únicas que o distinguem no vasto panteão das lendas brasileiras. Suas pernas invertidas, curiosamente semelhantes a garrafas, conferem-lhe uma aura de mistério e estranheza, adicionando camadas de complexidade à sua representação. A escolha de locais isolados e abandonados para associar ao pé de garrafa não é por acaso. Esses lugares, muitas vezes envoltos em silêncio e sombras, fornecem o cenário perfeito para a imaginação popular tecer histórias sobre encontros misteriosos com essa figura sobrenatural. Casas abandonadas, vilarejos isolados e trilhas esquecidas são os palcos onde as histórias do pé de garrafa se desenrolam, instigando a curiosidade e despertando o medo ancestral que habita em todos nós. Ao longo deste vídeo, exploraremos as nuances dessa lenda intrigante, mergulhando nas características singulares do pé de garrafa, desvendando a trama de sua lenda e discutindo os poderes e habilidades que o folclore atribui a essa figura enigmática. Acompanhe-nos nesta jornada pelos recantos esquecidos, onde os passos do pé de garrafa ecoam nas entrelinhas da nossa rica tradição oral. O pé de garrafa, frequentemente descrito como um ser pequeno, com pés invertidos que lembram garrafas, é uma criação peculiar da imaginação popular brasileira. A característica mais marcante do pé de garrafa é, sem dúvida, a inversão de seus pés, que se assemelham a garrafas viradas de cabeça para baixo. Essa peculiaridade confere ao pé de garrafa uma presença única, evocando uma estranheza que intriga e, ao mesmo tempo, instiga o medo ancestral. A imagem de seus pés invertidos, por si só, é capaz de gerar arrepios, contribuindo para a construção de uma figura folclórica que transcende o comum. Essa representação física é muitas vezes acompanhada por outras características que reforçam a aura de mistério em torno do pé de garrafa. Sua estatura diminuta, combinada com olhos perspicazes e expressão enigmática, cria a imagem de um ser que se move nas sombras, observando atentamente aqueles que se aventuram por locais abandonados. A escolha de associar o pé de garrafa a lugares isolados e desabitados também ressalta suas características singulares. Esses cenários, muitas vezes carregados de histórias sombrias e memórias esquecidas, tornam-se o habitat perfeito para essa figura folclórica. A solidão desses lugares amplifica a presença do pé de garrafa, transformando-o em um guardião misterioso de terrenos abandonados. À medida que exploramos as características do pé de garrafa, é importante compreender como esses detalhes são moldados pela rica diversidade cultural do Brasil. Cada região pode atribuir nuances específicas à figura, enriquecendo ainda mais a trama dessa lenda folclórica que ecoa através do tempo. Essa figura peculiar, com pés invertidos que se assemelham a garrafas, possui uma história fascinante que ecoa por entre os recantos do folclore brasileiro. As origens exatas do pé de garrafa são envoltas em mistério, o que apenas intensifica a aura enigmática que o cerca. Diversas regiões do Brasil contribuíram para a formação dessa lenda, cada uma acrescentando suas próprias peculiaridades à narrativa. Em muitos relatos, o pé de garrafa é associado a locais isolados e abandonados, como se esses espaços esquecidos fossem seus domínios prediletos. Uma das histórias mais difundidas sobre o pé de garrafa remonta a tempos em que as comunidades viviam mais próximas da natureza, com uma forte conexão com o sobrenatural. Disse que esse ser fantástico tem o poder de influenciar os sonhos das pessoas, visitando-as durante a noite e deixando impressões duradouras em seus pensamentos. A tradição oral desempenha um papel crucial na transmissão da lenda do pé de garrafa, passando de geração em geração. Os contos contados à luz das fogueiras ou à sombra das árvores antigas acrescentam camadas de significado à figura, transformando-a de um simples ser folclórico em um símbolo complexo de sabedoria popular. A presença do pé de garrafa em diferentes regiões do Brasil também contribui para as variações nas histórias associadas a ele. Cada comunidade molda a lenda de acordo com suas próprias experiências.
crenças e paisagens culturais, resultando em interpretações únicas e fascinantes dessa figura folclórica. Essa entidade, frequentemente associada a locais isolados e abandonados, transcende o cotidiano por meio de atributos sobrenaturais que capturam a imaginação popular. Um dos poderes mais intrigantes atribuídos ao pé de garrafa é sua habilidade de influenciar os sonhos das pessoas. Segundo a tradição oral, esse ser peculiar visita os indivíduos durante a noite, deixando impressões vívidas e duradouras em seus pensamentos. Acredita-se que esses sonhos podem conter mensagens enigmáticas, conselhos ou mesmo previsões do futuro, conferindo ao pé de garrafa um papel de mensageiro entre o mundo espiritual e o humano. Outra faceta interessante do folclore relacionado ao pé de garrafa é sua capacidade de proteger determinados lugares. Em algumas narrativas, ele é visto como um guardião, vigiando espaços específicos contra intrusos indesejados. Essa qualidade de protetor místico acrescenta uma camada adicional de complexidade à sua figura, sugerindo uma dualidade entre o benigno e o enigmático. A crença popular na capacidade do pé de garrafa de interferir em acontecimentos cotidianos também contribui para sua reputação como uma entidade dotada de poderes além da compreensão humana. Disse que sua presença pode influenciar eventos locais, moldando o destino daqueles que cruzam seu caminho. Essa percepção cria uma atmosfera de respeito e cautela em relação aos lugares associados ao pé de garrafa. Contribuindo para a preservação da lenda ao longo do tempo, esses elementos místicos e sobrenaturais que permeiam a história do pé de garrafa destacam a capacidade das lendas folclóricas de transcenderem o ordinário, proporcionando um portal para um reino onde o inexplicável se torna parte integrante da tradição oral. Na próxima sessão, exploraremos como o pé de garrafa é representado na cultura regional, revelando as diversas formas como essa figura folclórica é incorporada nas manifestações artísticas e festividades locais. Ao mergulharmos nas águas profundas da cultura regional, descobrimos que o pé de garrafa não é apenas uma figura folclórica, mas sim um elemento vivo e pulsante que se entrelaça nas tradições e expressões artísticas de diversas comunidades. Seu impacto vai além das histórias contadas ao redor das fogueiras, ele se manifesta em festivais, artesanatos e outras formas cativantes de cultura popular. Em muitas regiões do Brasil, o pé de garrafa é celebrado em festivais que dão destaque à riqueza do folclore local. Estes eventos, repletos de danças, músicas e representações teatrais, oferecem uma oportunidade única para as comunidades expressarem sua conexão com essa figura lendária. Os festivais não apenas mantêm viva a tradição, mas também a renovam, adaptando-se às nuances culturais específicas de cada local. No artesanato regional, o pé de garrafa encontra seu lugar de destaque. Artesãos habilidosos criam representações intricadas dessa figura folclórica em esculturas, pinturas e outros artefatos decorativos. Essas peças, muitas vezes produzidas com materiais locais, servem como testemunhas tangíveis da reverência e fascínio que as comunidades têm pelo pé de garrafa. Além de adornarem lares e espaços públicos, essas criações artísticas são uma forma de preservar e compartilhar a rica herança cultural associada a essa figura lendária. A presença do pé de garrafa não se limita a eventos e objetos físicos, ela permeia diversas manifestações culturais. Músicas regionais muitas vezes contam as histórias dessa entidade, transmitindo o fascínio e o respeito que a acompanham. Letras poéticas e melodias encantadoras contribuem para fortalecer os laços emocionais entre as pessoas e o pé de garrafa, criando um vínculo que transcende as gerações. Ao explorarmos a presença do pé de garrafa na cultura regional, somos transportados para um universo de criatividade, devoção e celebração. Ao nos aprofundarmos na lenda fascinante do pé de garrafa, é crucial transcender a visão superficial e explorar como essa narrativa mitológica contribui significativamente para a identidade cultural local. Mais do que uma simples história folclórica, o pé de garrafa é um espelho que reflete as experiências, valores e complexidades das comunidades que o acolhem. A lenda do pé de garrafa, muitas vezes associada a locais isolados e abandonados, tece-se na trama da vida cotidiana dessas comunidades. Sua presença é um eco das emoções e desafios enfrentados por essas pessoas, oferecendo uma lente única para compreender suas ansiedades, medos e aspirações. Em alguns contextos, o pé de garrafa é interpretado como um guardião que alerta sobre a importância de preservar e respeitar os espaços abandonados, destacando a conexão intrínseca entre mito e meio ambiente. Além disso,
O pé de garrafa desempenha um papel vital na transmissão de valores culturais de uma geração para outra. Ao ser incorporado em festivais, expressões artísticas e manifestações musicais, a lenda se torna uma ferramenta educacional, transmitindo não apenas o folclore, mas também os valores e crenças que sustentam a comunidade. Essa função pedagógica, muitas vezes inconsciente, contribui para a coesão social, fortalecendo os laços entre os membros da comunidade. A riqueza do significado cultural do pé de garrafa também se revela na sua capacidade de evocar um senso de pertencimento. Ao partilharem a lenda, as comunidades reforçam uma identidade compartilhada, construindo uma narrativa comum que une pessoas de diversas origens. Essa coesão cultural é vital para a preservação da diversidade e para enfrentar os desafios sociais contemporâneos. A lenda do pé de garrafa, portanto, transcende as fronteiras do mito para se tornar um elemento dinâmico que molda a experiência cultural local. À medida que nos aprofundamos nessa reflexão sobre o significado cultural, é importante reconhecer o papel vital que o pé de garrafa desempenha na tapeçaria rica e multifacetada da identidade cultural brasileira. Na próxima sessão, vamos explorar a influência desta figura lendária nas manifestações artísticas e festivais regionais, desvendando ainda mais as camadas profundas de sua importância cultural. A viagem pelo mundo do pé de garrafa continua, revelando segredos e tesouros culturais ao longo do caminho. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.